Soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Oh, sim, eu sei que amor é esse, e vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto a minha voz aos céus, o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas quer? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse, e vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto a minha voz aos céus, o amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus sejam com cada um dos meus irmãos e irmãs e de todos aqueles amigos que visitam este canal de YouTube e que têm o prazer de ouvir a palavra do Senhor. É com muita alegria que lhes dou as boas-vindas a este serviço divino, ao culto que iremos ter nesta manhã, convidando para que possam assistir e para que o Espírito Santo possa tocar cada um dos vossos corações. Estamos a reunir-nos novamente virtualmente, mas sabemos que Deus nos irá abençoar. Portanto, estejamos atentos à sua palavra. Mas antes de iniciarmos com o culto propriamente dito, vamos então louvar um hino ao nosso Pai Celestial. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Senhor,
Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos desfrutar deste teu santo sábado. Obrigado, Pai, porque temos a luz, o conhecimento dele. E obrigado, Senhor, porque junto dos irmãos estamos reunidos para louvar-te, ainda que virtualmente. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa cada um de nós. Dá-nos a tua palavra, dá-nos o teu Santo Espírito. Senhor, ajuda-nos a compreender a mensagem desta manhã. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Quando Deus criou o homem, deu-lhe 4 coisas fundamentais para a sua felicidade: vida eterna, um carácter perfeito, um lar e domínio sobre tudo. Mas quando Adão e Eva se deixaram vencer por Satanás, perderam o direito a governar e passaram então o governo para as mãos de Satanás. E era impossível para o homem recuperar estas coisas. O homem precisava de um redentor. Mas não havia ninguém na raça humana capaz de redimir aquilo que se tinha perdido. Apenas alguém igual à própria lei poderia servir de redentor. Mas Deus já tem elaborado um plano. E esse plano foi revelado ao causador da queda da raça humana. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste texto bíblico, o Senhor disse, por outras palavras, que ainda que Satanás tenha vencido Adão e Eva, Deus iria enviar uma semente nascida de mulher. E que haveria uma guerra entre essa semente e entre Satanás. E neste processo de guerra, a semente iria ferir o calcanhar, ou seja, iria causar dor à semente da mulher. Mas isso iria sair muito caro para a semente, porque como resultado da dor que iria fazer esta semente passar, essa mesma semente iria ferir de morte a cabeça da serpente. E agora, é claro, quando Satanás ouve estas palavras, ele treme. Ele soube que o seu domínio nesta terra não ia ser perpétuo, porque Deus iria mandar uma semente a esta terra para derrotá-lo. Então Satanás não se podia dar ao luxo de permitir que essa semente nascesse, porque se essa semente nascesse, essa semente iria destruí-lo. E Satanás tem que fazer tudo e planifica tudo para que essa semente não venha ao planeta Terra. E então desde o momento em que Satanás tem conhecimento desta profecia, propõe-se a impedir para que esta semente chegue a viver. E é de acordo a este pensamento de Satanás que nós devemos entender todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a luta de Satanás para impedir Gênesis 3.15 se cumpra. Mas é também a luta de Deus para fazer com que Gênesis 3.15 se cumpra. Deus a dirigir os eventos mundiais para que a semente ferisse a cabeça de Satanás. E Satanás a tratar de impedir para que essa semente não viesse e lhe causasse uma ferida mortal na cabeça. Isto é visível logo nos primeiros filhos de Eva, Caim e Abel. Podemos ver que há uma mulher, Eva, existem 2 sementes, existe inimizade entre eles dois e a serpente está envolvida. Vejamos o que diz 1 João 3,12 para vermos como a serpente também estava ali envolvida. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Vemos claramente, como diz o texto, que ele era do maligno. Portanto, ele era da serpente. E por que razão quis Satanás usar Caim para matar Abel? Porque Satanás suspeitava que Abel era a semente prometida que lhe ia ferir a cabeça. E agora, claro, quando Abel morreu, Satanás deve ter pensado, bem, o problema está resolvido. Está tudo resolvido, não há mais nenhum problema. Mas os planos de Deus não conhecem derrota. E por isso é que nós podemos ler em Gênesis 4:25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. E chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel,
porquanto Caim o matou. Sete significa substituto. Aliás, este texto que acabamos de ler em hebreu diz da seguinte maneira: Deus me substituiu outra semente em lugar de Abel. Portanto, vemos claramente que havia uma substituição e que Deus tinha um plano já perfeito e criado para que a semente pudesse vir a este mundo e não existisse falha alguma. Mas então Satanás começa a perceber-se que nenhuma destas pessoas do Antigo Testamento era a semente profetizada. E que o que Deus estava a fazer era a preparar uma linhagem de pessoas santas, justas. E que a culminação dessa linhagem seria o prometido Messias. A semente de Gênesis 3:15. E então Satanás agora decide mudar de estratégia. E começa a fazer tudo para que essa linhagem pudesse ser destruída. Essa linhagem que estava a ser preparada por Deus. E tenta fazer isto de duas maneiras. Primeiro, tratando de matar a linhagem que daria origem ao Messias. E segundo, tratando de se infiltrar dentro desta linhagem, de se misturar com ela, para poder danificar espiritualmente e desta maneira corromper essa linhagem santa para que não viesse o Messias. E nós podemos verificar isso na história dos filhos de Deus, naqueles que pertencem à linhagem da Sete, que pertencem à linhagem santa de Deus. Eles viram que as filhas dos homens eram muito bonitas e que estas são as descendentes da linhagem ímpia de Caim. E diz a Bíblia que começaram a tomar esposas entre elas. Os filhos de Deus misturaram-se com as filhas dos homens. Qual era o objetivo de Satanás? Corromper toda a raça humana. E isto também é claro na história do dilúvio. Desde a criação até ao dilúvio passaram cerca de 1650 anos. As pessoas viviam aproximadamente 900 mil anos. Não havia esterilidade. As pessoas eram muito mais saudáveis. Se nós pensarmos um pouco, uma mulher, se tivesse um filho de 2 em 2 anos, poderia ter aproximadamente 400 filhos durante a sua vida. Portanto, na altura do dilúvio, deveriam existir milhões de pessoas no mundo. Mas quantas se mantiveram fiéis? Apenas 8. Todos os outros tinham sido corrompidos. O objetivo de Satanás era corromper toda a raça humana para que não sobrasse ninguém. Para que não houvesse ninguém desta linhagem santa. E, por consequência, já não veria o Messias. E se nós analisarmos a história, Satanás quase que conseguiu que isso acontecesse. No dilúvio, apenas 8 pessoas foram salvas por Deus. Mas temos mais histórias, também mais exemplos. Por exemplo, com David e com Saul. Numa ocasião, David estava sentado no seu palácio e estava a tocar a harpa para Saul. E Saul atira uma lança com toda a sua força para tentar matar David. A Bíblia diz que Saul estava endemoniado. Mas porquê que Saul estava endemoniado? Será que era apenas porque Saul tinha ciúmes de David? Será que era porque ele sabia que este ia ser rei? Não, absolutamente não. Era porque havia uma profecia sobre isso. E Satanás conhecia muito bem. O Messias ia ser filho de David. Seria descendente de David. E então Satanás usa Saul para tentar assassinar David e terminar com essa linhagem santa. Mas também no tempo do rei Senaqueribe temos outro exemplo. Nos tempos deste assírio, deste rei Senaqueribe, assírio, este rei tentou exterminar toda a nação judaica. E 185 mil soldados prontos para aniquilar todo o povo de Deus. Mas o anjo de Jeová mandou todos os 185 mil. Nenhum deles restou. Temos outro exemplo também no tempo dos persas e com a rainha Esther. Nos dias de Esther, Satanás tentou matar todos os judeus. E ele não fazia isto porque ele odiava os judeus. Ele fazia isto porque ele sabia que daquela nação judaica viria o Messias. O seu ódio não era contra Israel, mas sim contra o Messias de Israel. E nós devemos entender todo o Antigo Testamento desde esta perspectiva. A grande controvérsia entre Cristo e entre Satanás. Os eventos que se passam no Antigo Testamento são apenas uma sombra, um reflexo do que se estava a passar no mundo invisível entre Cristo e entre Satanás.
Cristo a fazer tudo para vir ao mundo e Satanás a fazer tudo para que ele não venha. E é dentro desta perspectiva também que devemos entender um livro muito importante da Bíblia, o livro de Ruth. Esta história do livro de Ruth começa em Belém Efrata, onde viviam Noemi, o seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E durante vários anos, Noemi e Elimeleque viveram muito felizes em Belém Efrata. Mas veio uma calamidade sobre a terra. Veio uma seca enorme. E como resultado, Elimeleque teve que vender a sua herança e emigrou para a terra de Moab. E nós devemos perguntar-nos, de onde veio essa seca? E porquê que ela aconteceu? Será que foi um desastre natural? Ou será que havia alguém a fazer tudo para que Noemi e Elimeleque tivessem que abandonar a sua terra? Será que Satanás suspeitava que o Messias poderia vir desta família e, portanto, fez tudo para que eles abandonassem a sua terra através desta seca? Eu acho que sim. Eu acho que Satanás suspeitava isso. Mas como é que nós poderemos então saber se foi Satanás o causador da seca? Bem, nós temos outra história parecida, onde é claro que é Satanás que faz com que exista uma seca para cumprir com os seus propósitos, para destruir o povo de Deus. E esta é a história de José. Todos conhecemos a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, vai para a casa de Potifar e, por ser fiel a Deus, ele foi parar à prisão. Na prisão, ele conhece o copeiro do faraó, o qual lhe promete lembrar-se de José quando sair da prisão. Mas conta a Bíblia que durante 2 anos ele não disse nada. Eu penso que isto foi um ato providencial de Deus. Ainda não era o tempo de falar. Deus deu-lhe uma amnésia com um propósito especial. Mas quando o faraó agora tem um sonho sobre as vacas gordas e as vacas magras, o copeiro diz ao faraó que tem um candidato perfeito para revelar este sonho ao faraó, José. E então José diz agora ao faraó que haveriam 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de seca. E que o faraó necessitava de um homem que pudesse guardar os produtos agrícolas durante a abundância, para que as pessoas não morressem no tempo de seca. O elegido faraó, como nós bem sabemos, foi então o próprio José. E vieram os 7 anos de fartura e José guardou tudo sabiamente. Quando vieram os 7 anos de seca, quem veio a Egito? Os filhos de Jacó, os próprios irmãos de José. Agora eu quero fazer-lhes uma pergunta. Que teria sucedido se Deus não tivesse enviado José para o Egito? Que teria passado com Jacó e com a sua família? Eles teriam morrido de fome. Esse era o objetivo de Satanás, destruir o povo de Deus. E nós podemos ler isto em Gênesis 45, 5 a 7. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão, ou como diz no hebraico, vossa semente na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Satanás queria matar a linhagem santa, e Deus sabia-o muito bem. Por isso é que mandou José para preservar a semente. Satanás queria impedir que da linhagem de Jacó viesse o Messias, particularmente do seu filho Judá. E então é assim que nós devemos entender a história de Ruth. Satanás causa esta seca, porque ele vê algo em Noemi e em Elimeleque que pode ser uma ameaça. E então Ruth e Elimeleque veem-se obrigados a partir para Moab, uma terra cheia de pecado. Uma terra que se originou quando Ló teve relações sexuais com uma das suas filhas e teve um filho chamado Moab. Não nos esquecemos também que foram os moabitas, as descendentes de Moab, as que corromperam os israelitas antes destes entrarem na terra prometida de Canaã. Então o plano de Satanás era causar a seca em Belém para que eles perdessem a sua propriedade e enviá-los para Moab para que eles perdessem a sua identidade.
misturando-se e corrompendo-se com os moabitas. E se nós pensarmos um pouco, o plano de Satanás estava a correr muito bem, pois conforme diz em Ruth 1:4, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth. Os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. Então Satanás, certeza que estava satisfeito. A linhagem tinha sido misturada. Tudo corria conforme o seu plano. E para melhorar ainda mais as coisas para Satanás, morre o marido de Noemi, Elimelec. E passado algum tempo também os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E como era o nome dos homens que perdurava, Satanás pensa que já não tinha que se preocupar mais com a profecia da semente. Tudo estava a correr como planeado. Mas conta a Bíblia que passado algum tempo da morte do seu marido e de seus filhos, Noemi decide regressar à sua casa. E diz às suas noras, Ruth e Orfa, para voltarem para o seu povo, para os seus deuses e para procurarem novo marido. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque irias comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda, quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ias por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Noemi está descontente com o Senhor, porque primeiro tiveram que vender a sua casa, a sua propriedade e a sua herança por causa da seca. Depois morre o marido, a seguir os seus 2 filhos, e agora está a ponto de perder também as suas 2 noras. Noemi está muito descontente com o Senhor, ela está super amargurada. Aí se ele ao menos pudesse saber porque é que Deus permitiu tudo isso, não se queixava tanto. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes que te abandone e deixa de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu. Ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então agora Ruth, a moabita, volta com Noemi para Belém, Éfrata. E é interessante ler o relato da chegada de Noemi a Belém. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, que significa agradável. Chamai-me antes Mara, que significa amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Amargurada com Deus, dizia, Deus tratou-me mal. Ai, se ela ao menos conhecesse os planos de Deus. Isto é uma grande lição para todos nós. Muitas vezes nós queixamos-nos do que acontece na nossa vida, sem entendermos o porquê. Não nos amarguremos com Deus. Deus sempre tem um plano para tudo. O que acontece muitas vezes é que quando nós estamos a passar por uma prova, nós não entendemos o porquê, não sabemos porque que ela está a acontecer. Mas quando saímos dessa tormenta e olhamos para trás, dizemos, Deus tinha um plano muito sábio. Portanto, aceitemos o bom e o mau que acontece na nossa vida, porque Deus tem um plano perfeito para tudo. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então elas chegam a Belém e lembram-se que Noé tinha perdido a sua herança. Era uma serva e não tinha ninguém que perpetuasse o nome da família. O seu nome iria desaparecer na história, porque todos os homens da família tinham morrido.
Ela então precisava de um redentor, de um parente próximo que pudesse redimir a herança perdida e que pudesse perpetuar o seu nome. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu redentor, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um dos seus irmãos o poderá resgatar. Ou seu tio, ou o filho do seu tio o poderá resgatar. Ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar. Ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Portanto, através deste texto de Levítico, que era a lei existente naquela altura dentro dos judeus, Noemi necessitava de um parente próximo para voltar a ter tudo aquilo que tinha perdido. Noemi necessitava de um redentor. Mas Noemi e Ruth eram tão pobres que isso parecia difícil de acontecer. E devido à sua pobreza, Ruth teve que ir para o campo de um homem chamado Boaz colher as espigas que sobravam. Havia uma lei em Israel que obrigava os donos dos campos a deixarem uma parte da colheita para os pobres, para os que eram mais necessitados, para os mais famintos. E Noemi e Ruth encontravam-se nesta classe social. Elas mendigavam nas colheitas de Boaz. E Boaz, um dia a passear no campo, ele vê uma mulher a vendimar e começa a averiguar quem é ela, até que descobre que ela é Ruth, a nora de Noemi, viúva de um parente seu. E nós, ao lermos a continuação do livro de Ruth, nós sabemos que Boaz propõe a Ruth para ser o seu parente próximo, o seu redentor, de fazer voltar a herança perdida e, acima de tudo, de perpetuar a sua descendência através de seu nome. Disse, pois, o remidor, ou seja, o parente mais próximo antes de Boaz, que era o redentor. E ele disse-o a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quelion e de Malom da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado entre os seus irmãos e da porta do seu lugar. E agora chegamos ao clímax desta história. Recordem Gênesis 3,15. Satanás a obrar para que não se cumpra a profecia e Jesus a obrar para que esta se cumpra. Boaz e Ruth casam-se. Ruth 4,13 diz o seguinte, assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. Desta maneira, a linhagem santa poderia continuar. O plano maléfico de Satanás não teve o resultado. Mas este livro de Ruth é muito estranho. Talvez muitos esperassem que depois deste casamento o livro de Ruth terminasse dizendo e viveram felizes para sempre. Mas o livro de Ruth termina com uma genealogia. Quem termina uma história de amor com uma genealogia? Vejamos como termina. Ruth 4,17. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, e quem viria depois de David? Nós podemos ler em Mateus, no capítulo 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E agora quero ir a Miqueias 5:2 e perguntar por que se realiza esta história em Belém Efrata? Com quem se cumpre em realidade esta história? E tu, Belém Efrata, posto que é pequena entre os melhores de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem iria nascer em Belém Efrata? Próprio Jesus. E era necessário que Noemi regressasse a Belém com Ruth, para que a relação entre Boaz e Ruth continuasse esta linhagem santa que daria origem ao Messias. O verdadeiro parente próximo, o verdadeiro Redentor, o nosso Redentor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém.
Este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas, promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salvo em Jesus e confiante na graça, nada do mundo me pode abalar. Descansarei, descansarei, sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que eu caí ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Destemida, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que eu caí ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura sou um menino. Saibam, pois, que eu caí ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada em
Bendito Deus e Pai Celestial, Deus de amor, nós te louvamos e agradecemos neste momento pelo bom que és com cada um de nós. Te agradecemos, Pai Celestial, porque cuidaste desta linhagem para que tu pudesses vir ao mundo para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso verdadeiro parente próximo, tu és o nosso Redentor, em quem confiamos a nossa vida e em quem sabemos, Senhor, que ela está muito bem confiada. Obrigado pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado, Senhor, por mais um sábado que colocas na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nos tens protegido no meio de tantas dificuldades existentes neste mundo e porque sabemos, Senhor, que é um milagre chegarmos ao final de um dia com vida. Te rogamos, Pai Celestial, que possas cuidar esta linhagem que continua, Senhor, neste planeta. Que nos ajude, Senhor, a pertencer-lhe, a podermos sermos santos como tu és santo. Protege, Senhor, a nossa vida e ajuda-nos, Pai Celestial, a fazermos parte da tua família. Perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, Senhor, e dá-nos o Santo Espírito para estarmos preparados para as profecias, Senhor, que ainda se avizinham. Capacita-nos, Senhor, para combater o mal e, Senhor, protege-nos de todo o perigo e das tentações do inimigo também. Por Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.